Imagina que um vírus que transforma as pessoas em zumbis não se contentou somente com isso e decidiu secar os rios e lagos do planeta Terra, o que fez a paisagem ficar igualzinho às dunas lá do Rio Grande do Norte. Entre virar comida de criaturas, pegar insolação e comer comida de mentirinha, você precisa seguir em frente ou vai se ferrar bonito. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Resident Evil 3, A Extinção, filme lançado em 2007 e que continua a nossa saga depois que eu fiz vídeo derrotando Resident Evil Hóspede Maldito, Resident Evil Apocalipse e aquela bagaceira sem vergonha chamada Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Você pode conferir todo esse conteúdo na playlist que eu criei clicando no cardzinho que acabou de aparecer no canto da tela. No vídeo de hoje eu vou resumir a história, mostrar tudo que Alice e companhia deveriam ter feito e obviamente tudo que eles não deveriam ter feito. Porém, vai com calma aí, ô pequeno gafanhoto, porque eu preciso que você se inscreva no canal para eu continuar trazendo conteúdo dessa saga e principalmente, morde o joinha exatamente do mesmo jeito que você faz com aquele misto quente delicinha. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia num ambiente muito familiar pra gente, a mansão da Umbrella, lá do primeiro filme. Nós vemos Alice com seu tradicional corte de cabelo estilo pote de sucrilhos que ela com certeza fez no salão do Tião. A mulher tá meio desorientada, porém consegue chegar no que parece ser o hospital da Umbrella que a gente vê no final do mesmo filme. A mulher então acidentalmente vai parar naquele famoso corredor de lasers que não demoram muito pra começar a jornada de trabalho e descabeçar qualquer Zé Ruela desatento que entre naquele local. Apesar dos apesares, Alice é mais rápida do que eu gastando dinheiro do YouTube e sabiamente usa o duto de ventilação para escapar por cima. A mesma dica que eu tinha dado pro Capitão Pamonha lá do primeiro filme. Como ele me ignorou, o cara preferiu virar picadinho de canteiro de obra. Como a nossa guerreira já participou da noite do terror do Play Center, ela não cai na armadilha da guilhotina subterrânea e segue caminho. Infelizmente a mulher não tinha servido no Iraque e acaba ativando uma espécie de dispositivo terrestre que aciona uma bolinha enfesada e atira na mulher, finalizando. É aí que vemos os típicos capangas da Umbrella chegando para recolher o presunto de Alice. Por algum motivo eles estão usando máscaras num ambiente livre de vírus e percebendo a burrice deles resolve tirar a parada. Nós então revemos o Dr. Isaacs, vivido pelo mestre da Friend Zone, o guarda-costa que era doido para sentar a mandioca na Daenerys de Game of Thrones. Você quer namorar comigo? Por favor. Que porcaria, hein? O cara tá comandando uma operação super importante pra Umbrella, porém como Alice já foi abatida em serviço, o doutor manda seus capangas se livrarem dela. É aí que nós vemos eles descartando o corpo numa valeta, onde mais e mais hélices foram jogadas com o tempo, já que todas elas eram clones da original. Obrigado, diretor, por me ferrar na hora de contar esse tanto de mulher loira usando o mesmo vestido vermelho. Mesmo assim, como missão dada, missão cumprida, pode colocar mais 86 presuntas de Alice. Ok, dá pra ver que a Umbrella montou um laboratório secreto no meio do deserto de Nevada. O problema é que os abestados protegem o perímetro com uma cerca comprada no AliExpress. Não bastando isso, o cheiro dos presuntos está atraindo uma horda de zumbis tinindo para invadir o local. Se eu fosse o manda-chuva do pedaço aí, iria pedir para os capangas queimar os presuntos de Alice, o que evitaria atrair esse tanto de morto-vivo esfomeado. Dane-se, porque sabe quem volta para atormentar a gente? A Alice verdadeira, que explica o que andou rolando nos últimos tempos. Há 5 anos atrás, o T-Vírus foi solto em Raccoon City. O problema é que ele evoluiu e acabou infectando a maior parte da população mundial. Como se isso não fosse suficiente, a mandinga de alguma forma secou os rios e lagos do planeta, transformando a superfície toda em um deserto quente do diabo. Tá achando ruim? Então fica sentadinho, porque a situação só piora, porque de alguma forma os zumbis agora têm uma espécie de GPS integrado na cabeça, o que possibilita que eles localizem os humanos se eles ficarem no mesmo lugar por muito tempo. O quê? Isso obrigou os sobreviventes a fugirem pro deserto, e Alice também se inclui nessa, porque ela agora é uma loba solitária que vaga pela terra sem objetivo nenhum, o que, diga-se de passagem, faz ela queimar a gasolina, que é uma beleza. Ok, vamos analisar os fatos. Por que raiz alguém se mudaria para um local onde não tem recurso nenhum? O deserto não vai fornecer comida, abrigo ou combustível, sendo que o calor do tinhoso ainda vai te mandar pra vala devido à desidratação. Sendo assim, o local mais seguro nesse caso é o litoral. Lá os sobreviventes teriam acesso a uma rota de fuga, nesse caso pelo mar. Além disso, a maior parte das cidades na história se desenvolveram perto da água, portanto eles teriam uma maior quantidade de recursos para procurar nas cidades. A gente também tem que considerar que dependendo dos seus talentos na pesca, seria possível pegar uns peixões, dessa forma não morrendo de fome. Dane-se, porque Alice ouve um pedido de SOS pelo rádio e decide ajudar, só para descobrir que se tratava de uma gangue de meliantes que usava esse artifício para depenar outros sobreviventes. Eu acho incrível o fato de Alice cair tão fácil
fácil nessa pegadinha, parece que a mulher não aprendeu nada com o treinamento da Umbrella. Ela poderia ter dado uma volta ao redor do prédio, se certificando que o pedido de ajuda era verdadeiro, mas não. Bora entrar pela porta da frente com a melhor das intenções. Muito bom. Como a líder do grupo é a mãe dos caras, eles não podem exatamente se aliviar dos instintos primitivos dos homens, porém agora eles têm Alice pra fazer isso, o que não é exatamente uma coisa boa pro lado deles. A mulher é nocauteada e ao acordar se vê cercada por cachorros infectados pelo T-vírus, o que me leva a pensar nessa hora. Será que não existe outra raça de cachorro que não seja de Dobermans? Enfim, os meliantes soltam os cachorros pra cima da garota, mas Alice usa o que aprendeu depois de assistir Matrix pra mandar a matilha pra vala e de quebra derruba o concreto onde o Quarteto Maravilha tava se apoiando, o que contribui bastante pra nossa contagem de presuntos. Enquanto isso, nós somos apresentados ao trenzinho da alegria de Claire Redfield, uma das personagens mais legais dos games, que olha só conseguiu um lugar na janelinha no terceiro filme dessa saga. Por falar em jogos, eu queria falar pra vocês que esse vídeo tá acontecendo principalmente pelo amor que eu tenho por essa franquia desde a época do lançamento dela, já que sim, eu tô velho bastante pra ter jogado o primeiro Resident Evil que se passava lá na mansão da Umbrella. Não bastando isso, esse amor ficou ainda mais forte depois que a Samsung me enviou a CU7700, essa TV 4K linda que vocês estão vendo aí na tela. O que eu mais gostei nela foi uma tecnologia inovadora chamada Gaming Hub, que faz uma coisa inacreditável. Ela permite que você jogue sem ter um videogame. Eu não acredito. Imagina que você tá doido pra jogar e não tem nenhum console e nenhuma TV. Então, eu sei exatamente o que você tá sentindo, porque na época que eu era juvenil, eu vivi o mesmo dilema, ou seja, eu não tinha grana suficiente pra comprar os dois de uma vez. E é por isso que a Samsung veio salvar a vida de muito gamer, já que ao adquirir essa TV você consegue economizar entre 4.000 a 6.000 reais, pois você não precisa comprar o console. O melhor de tudo isso é que a CU7700 ainda tem um Game Pass integrado, o que te permite jogar o catálogo maravilhoso da Xbox, que olha só, também conta com jogos da franquia Resident Evil. Tá, Ed, mas como é que eu vou jogar na TV? Com controle remoto? É óbvio que não, porque você pode parear um controle Xbox e curtir os games como se você realmente tivesse um videogame. A única coisa que você precisa é de uma conexão de internet para aproveitar esse universo inovador de streaming de jogos por meio de uma assinatura. Além disso, não tem necessidade de fazer nenhum download. Se a história é boa demais pra ser verdade, a parada melhora ainda mais, já que essas TVs da Samsung são as únicas no mercado que tem a funcionalidade 3 em 1, ou seja, além de ter o Samsung Gaming Hub, ela também permite que você assista filmes e séries pelo serviço de streaming e ainda te dá acesso a mais de 80 canais gratuitos na Samsung TV Plus. O mais surreal é que a TV é equipada com processador Crystal 4K, capaz de fazer upscaling de conteúdo para resoluções próximas de 4K, além de ter esse design minimalista com tela sem limites e visual livre de cabos. Eu fiquei com essa TV durante um mês e o meu queixo tá caído até agora, portanto pode escrever que até o final do ano eu vou comprar uma dessa. Como vocês bem sabem, eu sempre dou benefícios pra vocês, portanto cola lá no Insta da página ednerd.canal e comenta a frase "eu quero" na publicação fixada, porque eu vou sortear 2 códigos com validade de 3 meses na Game Pass Ultimate, de forma totalmente gratuita pra vocês. Ela tá praticamente fazendo a mesma coisa que Alice, nesse caso vagando sem rumo à procura de mantimentos e sobreviventes, missão essa que é auxiliada por Carlos e LJ. Por outro lado, os novos integrantes da Cavalaria Abestada são o Cowboy Chase, o hacker Ricky e Kmart, uma garota que só tá aqui pra gritar e substituir a personagem Angela, que passou pro outro lado do túnel entre o segundo e o terceiro filme. Eles simplesmente resolvem pernoitar em um hotel à beira de estrada, sendo que Claire manda Carlos e LJ fazer uma inspeção no local pra se certificar que tava livre de zumbis. E é exatamente nesse ponto que as cagadas começam. Cara, olha o tamanho desse local. Eu jamais iria mandar apenas 2 pessoas pra fazer a varredura, já que o risco delas serem surpreendidas e comidas é grande demais. Primeiramente, eles deveriam ter andado pelo lado de fora e batido nas paredes. Dessa forma, o barulho atrairia os zumbis pro lado de fora e o grupo assim poderia exterminar a ameaça em segurança. Esquece isso, porque LJ leva a pior e é atacado por um zumbi motoqueiro. Peraí, esse cara é o T-800 de Exterminador do Futuro? Eu entendi a referência. Dane-se, porque o nosso herói neutraliza o ciborgue do futuro, porém acaba baixando a guarda e é mordido pela Sarah Connor baqueada. É aí que Carlos chega na situação e finaliza a danada. Ok, o Carlão da galera aí vacilou feio em não ter examinado o corpo de LJ, já que a maioria das pessoas infectadas não vai revelar que foi mordida, o que obviamente vai expor a segurança do grupo ao perigo caso a transformação se complete. Acho que LJ não tá muito interessado na sinceridade, porque ele não perde tempo em sarrar a enfermeira que dá mole pra ele. Eu só
espero que o T-Vírus não passe pela fritação de bife. Enquanto isso, a gente vê uma reunião do conselho da Umbrella. Como os caras fizeram questão de ferrar a vida do mundo todo, nada mais justo do que desfazer a borrada. E é exatamente por isso que o Dr. Isaac está clonando a Alice. Como o sangue dela foi o único capaz de se fundir com o T-Vírus em harmonia, eles esperam usar a combinação para reverter o contágio. Isso não vai destransformar as pessoas, porém, de acordo com o cientista, irá barrar o instinto primitivo dos zumbis em querer se alimentar. Aliás, quem tá bancando a pesquisa do Isaac é ninguém mais, ninguém menos do que Albert Wesker, o presidente da Umbrella e também o único idiota que usa óculos de sol dentro de um bunker. O Wesker vai aparecer? O cara pergunta quando é que eles vão ter os primeiros resultados da pesquisa. No entanto, o Isaac diz que sem o sangue da Alice original pode demorar anos para fabricar uma cura. Mesmo assim, o doutor decide testar o que ele tem em uma cobaia zumbi, injetando o soro feito da Alice do Paraguai, o que deixa a criatura com alguns sinais de inteligência, chegando até o ponto de pedir um iFood pelo celular. Tem nada melhor não? Umas asinhas de galinha, costela, batatinha frita, nada? Infelizmente a parada não dura muito e o zumbi volta a ficar com fome, decidindo assim lanchar 2 cientistas da Umbrella. Cara, se eu entrasse numa sala com um bicho feio desse, eu com certeza teria levado uma arma escondida, mas deixa pra lá. Nesse balaio de mordida no cangote, muito calor, vemos Alice headshotando um zumbi aleatório e entrando numa loja de conveniência pra pegar um Red Bull geladinho. Ela abre o frigorífico do local e vê que o antigo dono pirou o cabeção e pediu pra sair desse mundo. No entanto, o que chama a atenção dela é um caderno que o cara tinha, que olha só, tá recheado de informações sobre o Alasca, sugerindo que a infecção nunca chegou naquele estado. Como Alice é casca grossa, ela simplesmente decide tirar um cochilo no meio do deserto, o que eu sinceramente não faria. Não seria melhor ela ter ficado dentro da loja e reforçado as janelas com a mobília do local? Dessa forma, ela não correria o risco de ser atacada por zumbis famintos no meio do nada. Dane-se, porque ela começa a sonhar com Fred Krueger e fica agitada ao ponto de levitar sua própria moto, o que é péssimo nesse caso, porque ao acordar a parada cai no chão e deixa a mulher a pé. Pro azar dela, a parada piora ainda mais, já que esse fluxo de energia do professor Xavier acende o alerta da Umbrella e do Dr. Isaacs por tabela, que agora tá sabendo que a sua Alice predileta tá pertinho dele. No dia seguinte, o trenzinho da alegria de Claire se vira uma baita enrascada, já que eles acordam cercados por corvos infectados pelo T-Vírus e por gráficos de videogame da geração dos anos 2000, porque pensa no enfeitinho de computador mal feito. Que coisa horrorosa! É nesse exato momento que começa o maior show de burrice dessa saga, porque Claire manda todo mundo picar a mula de lá, só que o motorista do ônibus que levava a turma das Chiquititas faz questão de bater o veículo num poste, em vez de dar ré não. Ele fica lá segurando o para-brisa para que os corvos do mal não entrem e comam todo mundo. Como os personagens dos outros carros também não usam cérebro, eles abandonam os veículos para ajudar a galera, o que não é nada bom, porque 3 deles logo viram comida. E temos o momento mais imbecil desse filme, porque a enfermeira percebe que não vai aguentar segurar o vidro por muito tempo, e para salvar os outros ela simplesmente corre até o fundo do ônibus e fecha a porta, assim se sacrificando. Só que mano, se os corvos entraram pela frente, eles simplesmente vão sair do busão por lá. Idiotas! Quando tudo parece estar perdido e Carlos está prestes a ser feito de tilápia ambulante, Alice chega no rolê e mais uma vez usa os seus poderes de X-Men para manipular um lança-chamas e fazer um baita churrascão de corvo para todo mundo se banquetear. O pessoal então chora as pitangas e faz um funeral express, onde dá pra ver mais 3 túmulos que vão ser devidamente incluídos na nossa contagem. Como eles não tem nada pra fazer agora, Alice dá a ideia de todo mundo ir pro Alasca, só que tem um probleminha, o grupo não tem gasolina suficiente pra chegar até lá, sendo que Las Vegas é a única cidade onde eles podem encontrar mais combustível. Inicialmente eles ficam com medinho de ir até a cidade, justamente pelo grande número de zumbis que estão morando no local, porém ela está com outro BO, já que ela olha pro céu e vê a silhueta de um satélite que ela acredita pertencer à Umbrella, e pior, a mulher suspeita que estão rastreando seus movimentos. Temos câmeras por toda a casa. Sim, senhor, eu achei que seria melhor assim. Então, se uma das nossas mocinhas for tomar banho, que botão eu aperto para ter um close? Aquele ali, esse. Esse? Ela desabafa isso com Carlos e revela que se afastou do grupo do segundo filme porque Alice temia que a Umbrella iria atrás dela e dessa forma machucaria os seus amigos. No final das contas, o trenzinho da alegria decide ir até Las Vegas jogar um bingo, porém eu realmente acho que o grupo errou feio nessa decisão. Se Alice suspeita estar sendo rastreada, a melhor coisa que ela poderia ter feito seria ficar atrás do grupo, mais ou menos a uns 5 km de distância. Dessa forma ela poderia despistar os danados da Umbrella e garantir que os pamonhas do trem da Claire conseguissem pegar a porcaria
porcaria do combustível. Esquece isso porque a mulher decide junto com o restante dos abestados. Enquanto isso, o Dr. Isaac já tá chorando no banho, porque cada hélice que ele clona consegue ser mais tapada do que a anterior, já que a clone em questão é facilmente comida por um super zumbi, a raça de infectados normais misturada com sangue de hélice versão Xing Ling. Quem não gosta nada disso é o Wesker, que fala pro cara parar com as cagadas. Mesmo assim, Isaac pede permissão pra ir atrás da hélice original, o que é negado pelo fã de óculos escuros, dizendo que ele precisa da autorização do conselho primeiro. Porém, como Isaac já levou muito não da Daenerys, ele se cansa da rejeição e acaba fazendo uma coisa impensável. O cara manipula o áudio da conversa com o Wesker pra dar a impressão de que o patrão autorizou a captura da hélice. Meu Deus, o que eu tô assistindo aqui? Um monte de bosta. Enfim, ao chegarem na cidade do pecado, Alice fica cabreira porque vê um container muito suspeito no meio da areia, sendo que não demora muito pra ela perceber que Isaac mandou uma horda de super zumbis pra finalizarem a mulher junto com seus amigos. Cara, nessa hora era só o pessoal ter voltado pros carros e ter ido embora de lá, mas não, porque eles decidem sair num fight com os danados, o que dá terrivelmente errado pro lado dos mocinhos, pois nós temos mais 4 humanos comidos, incluindo o cowboy e o Mickey. Os zumbis também sofrem bastante, já que novamente os poderes cavalares de Alice retornam em grande estilo. 3 dias depois... 6 horas e meia depois. Segundo dia. Quem acaba se transformando num apreciador de carne mal passada é LJ, que logo parte pro cardápio do dia, a Kmart à parmegiana. A garota chora as pitangas e é aí que Carlos vai salvá-la. O problema é que ele faltou no cursinho de reciclagem da Umbrella, porque o cara tá a burrice em pessoa. Se liga só, ele chega no LJ de forma tranquila e puxa o cara pra fora do veículo, assim ganhando uma mordida do amigo morto-vivo. Cara, não seria muito mais fácil ele ter atirado no coco do LJ em vez de tentar puxar o cara pra fora do carro? Eu não estou suportando mais. Dane-se, porque enquanto isso vemos Isaac de camarote assistindo o Festival da Tramontina, quando ele ordena que ative o satélite e dessa forma desliguem Alice remotamente. Felizmente a mulher é dura na queda e consegue resistir à programação do satélite, se libertando e partindo atrás do doutor incompetente. Ela chega sentando pipoca em 4 soldados da Umbrella, porém Isaac é ligeiro e consegue fugir. Porém o destino às vezes é sacana e o cientista é mordido por um super zumbi. O cara consegue voltar pra base de helicóptero, que Alice resolve não derrubar porque, segundo ela, agora vão poder chegar no Alasca rapidinho. Os Pamões então bolam um plano infalível, sendo que Carlos sabe que vai se transformar logo e acaba aceitando invadir a base da Umbrella ao dirigir um caminhão. Enquanto isso, Alice e companhia vão aproveitar a distração para pegar o helicóptero. É aí que Claire usa o computador de Isaac e rastreia a localização da aeronave, fazendo todo mundo partir para a base secreta da Umbrella. Nesse balaio de vírus, corvos bugados e super zumbis, a gente vê o Dr. Isaac surtando com a possibilidade de virar um monstro feio do diacho, o que o faz injetar vários frascos do antivírus. Como o cara tinha mijado fora do penico ao contrariar as ordens de Wesker, um oficial da Umbrella é enviado para mandar o cientista pra vala. O problema é que o excesso do suco acaba criando uma mutação dentro de Isaac, o transformando em um Tyrant, uma espécie extremamente feia que conserva parte do intelecto do infectado. Isso deixa o doutor tinindo para fazer uma mudança na direção da empresa, já que o danado finaliza os 3 oficiais e parte para uma operação limpeza da base. Enfim, Carlos faz o seu sacrifício em grande estilo, atropelando 20 zumbis e se explodindo com pelo menos mais uns 200. Isso acaba criando a janela da oportunidade para as garotas. Como Claire é basicamente a Deus Ex Machina por aqui, obviamente ela sabe pilotar helicópteros e toda a gangue das Chiquititas entra na aeronave. No entanto, Ellie simplesmente fala que não quer ir porque ela precisa fazer um ajuste de contas com a Umbrella, o que pra mim não faz sentido nenhum. Se ela já conseguiu resistir ao sinal do satélite, não tem mais nada que consiga controlá-la. Portanto, ela muito bem poderia ter ido embora com Claire e companhia. Eu não quero! Esquece isso porque ela entra na base mesmo assim e descobre um elevador secreto que ela usa pra adentrar o covil da fera. Lá ela encontra a irmã da Rainha Vermelha do primeiro filme, que eu gentilmente vou chamar de Rainha Branca. A garotinha feita de inteligência artificial explica que o Dr. Isaac surtou e mandou todo mundo pra vala. Ela também explica que o sangue de Alice contém a cura e que podem sintetizar uma vacina com ele. Legal, Alice já tá no laboratório e poderia ter dado uma amostra de sangue pra inteligência artificial criar a porcaria da cura, mas não, porque ela coloca essa informação na bufanza e vai atrás do Dr. Malandrão, porque quer meter o pipoco no danado. Eu quero espalhar maldade.
Ao entrar na sala do cara, ela encontra outro clone e fica chocada com a criação inspirada na obra do Dr. Albieri. Infelizmente, a clone saiu do casulo antes da hora e desmaia em seguida, sendo que Alice não vai poder ajudar porque Tyrant chega no evento e logo nós temos mais um episódio de trocação. Os dois disparam seus poderes mais apelões, sendo que Alice acaba sendo empurrada pro corredor dos lasers do mal. Quando o Dr. Isaac vai dar o golpe final, um laser em formato de telinha de pernilongo passa por ele, o cortando em várias esquinhas de carne. É aí que nós descobrimos que o clone da Alice sobreviveu e fez a contribuição do dia. No final do filme a gente vê o Wesker dizendo pro conselho que perderam contato com a base dos States, e é aí que Alice entra na conferência sem permissão e manda a braba, dizendo que ela e suas clones irão até o Japão chutar o Forever de Wesker e companhia. Porque eu vou te moer na porrada. Resident Evil 3 foi achincalhado pela crítica e divisivo entre o público. Eu acho que esse filme é divertido, tem uma fotografia interessante que provavelmente foi chupinhada de Mad Max, além da maquiagem dos zumbis estar bem melhor do que os dois filmes anteriores. Os pontos negativos são as atuações, que eu não tenho uma palavra pra descrever, mas fica entre o caricato e oficina de teatro da cidade, Deus me livre. O CGI também é péssimo, e a história pouco tem de Resident Evil. Como eu acho esse filme pior do que o segundo, eu dou uma nota 5 pra ele. Nas bilheterias o estúdio encheu a bufanza de dinheiro, já que o filme custou apenas 45 milhões e conseguiu faturar 147 milhões de dólares, grana suficiente para bancar em um quarto filme chamado Resident Evil Meus Olhos Sangram. Não, brincadeira, na verdade esse é o título do quinto filme. Em 2009 foi lançado Resident Evil Recomeço, que se vocês quiserem que eu faça, já deixa a seguinte frase no campo de comentários: eu quero. Além disso, seja bonzinho com o tio e bora dar um chute cavalar no like. Se esse vídeo aqui tiver 6 mil likes, pode apostar que tem vídeo do quarto filme semana que vem. Também segue a gente nas redes sociais e considere fazer parte do clube de membros, onde eu posto conteúdo antecipado sempre que possível, você ganha selos e figurinhas pra pôr nos comentários e ainda participa de votações exclusivas. Sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de corpítios em Resident Evil 3 foi de 419 presuntos, e o troféu presunto de ouro vai pra esse super zumbi fatiado pela Alice. Clica na playlist que tá aparecendo pra vocês aí na tela, onde eu resumi e derrotei outros filmes de zumbi, incluindo os da própria saga Resident Evil. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!